Olá, nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e este ano nós temos um ingrediente a mais para nos preocuparmos. Nós temos a pandemia do coronavírus, as pessoas mais isoladas, as pessoas mais distantes, tendo que lidar às vezes com o luto na família ou mesmo com o susto e a dor, né, e a expectativa de pegar a doença, desenvolver ou não desenvolver, ser assintomático ou não, enfim. Nós vamos falar hoje sobre isso, também um pouco sobre violência doméstica e o que está sendo feito em Cuiabá para que, principalmente, seja dada assistência às pessoas que precisam de um apoio. Hoje a nossa convidada é a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. Obrigada por novamente estar conosco aqui, né? Nós já recebemos há algum tempo. Setembro Amarelo, primeira-dama, vamos falar um pouquinho aí do que está sendo feito em relação à prevenção e contextualizando, né, nessa pandemia. Houve diferença, deu para perceber uma diferença, por exemplo, do ano passado, que a gente não tinha coronavírus, para esse ano? Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Hoje é um dia, né, de conscientização aí contra o suicídio, né, um dia mundial aí de prevenção ao suicídio. E houve um aumento, com certeza, em decorrência do coronavírus, né? Porque muitas famílias perderam vários entes, né? Às vezes perdeu o pai, perdeu o irmão, sei de uma família que perdeu 3 irmãos. Então, assim, causa toda um luto nessa família, uma dificuldade para poder encarar a vida novamente. Mas o suicídio, as causas do suicídio, para essas pessoas que que já estão, né, na depressão, porque a depressão, as pessoas se suicidam porque elas querem tirar a dor e não a vida, né? Então, a maior decorrência delas, elas acham que aquilo ali, com aquele ato, elas vão sanar aquela dor que elas estão vivendo, né? E eu tive um caso na família, muito grave. Eu tenho depressão, mas estou tratando. Passei uma fase em 2007, 2008 muito difícil. Né? Fui medicada, graças a Deus, mas enfrentei uma fase muito difícil. Engordei 22 quilos em decorrência dos remédios. E não é fácil. Quem sabe, quem luta, né? Porque é uma luta diária contra isso. Você controla, você ameniza, né? Então, que as pessoas olhem, né, para o seu colega, para alguém da sua família, porque a depressão, principalmente o suicídio, ela é decorrente de uma depressão muito profunda e normalmente as pessoas não conseguem olhar para você e falar, mas como? Você é tão saudável, você não está com uma perna engessada, não está com o braço engessado. Então as pessoas não conseguem dimensionar o que é isso, que é uma dor na alma, né? Que é uma luta constante. Eu até estou falando isso aqui hoje em primeira mão e nem meu marido sabe, nem meus filhos sabem, porque inclusive a gente tem um ditado, eu sou paranaense, que bom cabrito não berra. E eu não deixava eu transparecer que eu tinha isso. Eu não... Talvez fosse até um erro meu, mas eu não queria dividir tudo isso. Meu marido, ele ficou sabendo, mas muito, muito tempo depois. Naquele auge que eu estava sofrendo, às vezes você acorda e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Ter que enfrentar tudo aquilo. Mas, graças a Deus, com o apoio da família, eu tenho muita fé, né? Tomando os remédios adequados, a gente vai melhorando, a gente vai enfrentando isso, que é uma coisa muito difícil. Né? A maior prevenção contra o suicídio é o olhar das pessoas, o olhar da família, é você observar, né, às vezes seu marido, seu filho, né, porque hoje nós também temos muitos casos de depressão infantil, né, tem muitas crianças com depressão,
Não é mais somente, antigamente era somente os mais adultos que tinham, né, os mais velhos. Hoje não, hoje tem muitas crianças em depressão. Então você tem que, a principal prevenção é você ter esse olhar, é você observar e ver que essa pessoa está sofrendo. E aí procurar uma ajuda médica, claro, né, para que você possa, junto com ela, enfrentar esse problema. Então, eu acho que a maior prevenção com o suicídio é justamente isso. Porque realmente a pessoa, se ela não demonstrar fisicamente essa sua tristeza, essa sua ansiedade, porque tem várias formas, tem crise de ansiedade, né? Tem a própria depressão, são coisas diferentes. Às vezes as pessoas confundem também tristeza com depressão, é bem diferente. A tristeza, às vezes está triste, acha que a depressão não é. Ela está triste por algo, não porque... Mas aquilo melhorou, pronto, ela está bem. E a depressão não, né? Então, eu acho que a maior... A prevenção realmente é o olhar, é observar, para que, fora essas campanhas de mídias que são feitas, né, de combate a esse problema tão grave, né, um problema dessa geração, né, que mais acentuada, porque antigamente acho que acontecia isso, mas não sabia o que era, né? E houve sim um aumento de 22% em relação ao ano passado. Nossa. Né? Então... parece, 22%, mas é um número considerável, né? Eu muito acredito que é em decorrência dessa fase do coronavírus, de muitos de terem que ficar nesse isolamento, né? De pessoas idosas também, de ficar na solidão, de ter que se isolar da sua família, não poder conviver com seus netos. Tudo isso, claro, gera muitas consequências na vida dessas pessoas. A gente até agradece e se surpreende, né, por de tão pronto, né, a senhora contar um pouco da sua dor, da sua história, porque eu acho que assim, muitas vezes as pessoas olham e acham, a gente já ouviu muito isso nas campanhas, não é frescura, né, não é mimimi, mas assim, você ouvir de uma pessoa que ela tem essa luta, né, em especial, é importante porque a gente acredita que parece tão distante quem não sofre, quem não tem em casa um caso de uma pessoa que está deprimida, que está ansiosa ou que está negando, né? Não, é tristeza, como você falou, parece diferente. Então, assim, dentro até da sua experiência, né? Como foi para você procurar essa ajuda e esse apoio, principalmente médico? Porque a gente sabe que, né, você já falou e a gente ouve os especialistas, é preciso um tratamento, um acompanhamento médico. Não basta, claro que é importante o apoio da família, é importante você ter uma espiritualidade, uma fé, mas é algo que cientificamente é considerado uma doença e tem que ser tratado, né? Foi você que procurou, alguém te indicou? Como é que foi no seu caso, primeira dama? Eu, na realidade, naquele começo, tudo eu achava que era uma tristeza. Porque você não sabe diferenciar, nesses primeiros momentos, o que é depressão, o que é tristeza. Então, você acha que você está triste. E eu conversando com uma amiga, ela me falou umas frases que me impactou. E que aí que eu entendi que eu estava mal. Aí que eu pensei em procurar um médico. Eu já estava assim bem avançado nisso, porque eu achava que era uma tristeza que ia passar. E aí quando eu conversei com ela, eu lembro muito bem que era tipo assim uma quinta-feira e no final de semana já começava o carnaval. Eu lembro que eu assistindo o carnaval, né? Eu olhava aquele carnaval, não era colorido, era tudo preto e branco. Né? Então, eu comecei a sentir essa diferença, que as coisas já não tinham cor, as coisas já não tinham, parece que você não tinha esperança, não tinha um amanhã, e você começa a entender um pouco disso. Aí, claro, fui no médico, fui medicada, mas mesmo assim, mesmo você tomando medicamento, as pessoas acham que você vai tomar hoje e amanhã você já está bem. E ele leva um tempo para poder fazer. Eu lembro que eu ligava para o médico, olha, eu não estou bem, eu estou muito ruim. Ele, calma, Márcia, vai passar, você vai melhorar. E aquela angústia dentro do peito, aquela dor dentro do peito, né? E só que eu não queria
passar isso adiante. Eu nunca reclamei, eu não sou reclamona, nunca sou de ou tá chateada ou brava com alguma coisa e vou desconto em alguém, porque não, muito pelo contrário, eu sempre fui se o problema é meu, eu vou tentar resolver, não gosto de passar isso, nem descontar isso em ninguém, que acho que não é justo. Então, assim, eu não queria que meus filhos me vissem assim. Então, quando eu estava com eles, eu fingia que estava bem, né? Eu jogava perto do meu marido, eu fingia que eu estava bem. Até, né, com um bom tempo, isso que foram uns 2, 3 anos, que aí ele percebeu e entendeu, porque é aquilo que eu falei. Sim. Porque como você olha para você, né, você está aqui, você está falando, você está, né, você tem que trabalhar, você tem que... E aí as pessoas olham para você e acham que você está normal. Que você está bem. Por quê? Porque você não tem, né? Quando você olha para alguém, está com a perna engessada, está com o braço engessado, fez uma cirurgia, está com ponto, você está vendo que ela está doente, que ela está ali, que ela machucou, que sofreu um acidente e tal. A depressão não é na alma. Então, explicitamente, você não vê. E às vezes os próprios colegas de trabalho, a própria família também não reconhece, porque a hora que ela está ali, ela está bem. Mas só que depois de um tempo você começa a ver algumas diferenças de comportamento, né, das crianças, de ficarem mais no quarto, de não querer falar com ninguém, de não querer sair, de não... Né? Então tudo isso vai que os pais observem, né, que as pessoas, os colegas, a família observem essa pessoa, porque ela sem querer ela começa a mostrar alguns indícios, né? E tem casos que faz um tratamento, uma medicação e melhora. E tem outros casos que não. Então a gente tem que combater isso, tem que tratar. Eu acredito que muitos dos casos, que nem esse caso que eu tive na família, que ele é filho de um primo meu, mas eu convivi com ele desde criança. Eu lembro desde o dia que ele nasceu, que naquele tempo até para abrir o olhinho demorava. E eu lembro muito dele, convivi muito tempo com ele, e ele muito jovem, e ele parou de usar medicação. E isso acontece muito, de a pessoa estar sendo medicada por conta própria e ela achar que ela está bem e ela já abandonar o tratamento. E o tratamento não pode ser assim, ele leva um tempo, você leva um tempo para realmente você melhorar. Né? Como tem vários casos de próprios, por exemplo, hormônios que também trazem a depressão. Eu, quando eu tive um problema de tireoide, minha irmã, que é médica, ela falou para mim, não, Márcia, eu fiz o exame, você vai tomar sim. E eu entendi um outro número, era 5 vezes mais aquilo que ela mandou tomar. Mas eu me lembro, nossa, passou minha depressão. Entendeu? Decorrente de um hormônio da tireoide, que é o combustível do organismo, que faz o organismo trabalhar. Aí quando ela descobriu, ela é mais velha que eu, né? Ela, nossa, brigou comigo, fez aquele escândalo, como que você está tomando isso? E não pode, mas eu sei que a depressão tinha melhorado, né? Mas que são problemas também físicos, que são, principalmente nós mulheres, temos problemas hormonais, né? Tem uma série de coisas aí, né? que tem vários estudos, eu não sou da área, né? Não sou psiquiatra, não entendo, mas eu estou falando daquilo que eu senti, que eu vivi, né? Então... fica assim um alerta. Sim, até um dado da Organização Mundial de Saúde, né, que a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos é justamente o suicídio, né? Nós tivemos aqui, não me lembro se foi o ano passado ou até o ano retrasado, uma professora da UFMT que fez uma pesquisa sobre ideação suicida, o quanto a notícia de uma pessoa, né, ou a história de você passar por uma experiência dessa, de ter um parente que se suicidou, e quanto isso impacta nas pessoas, e eles fizeram ali na UFMT, entre grupo de estudantes, pensamentos, né, que vêm, às vezes, por causa das histórias, o quanto isso pode trazer também o que eles chamam de ideação, talvez um desejo, ou né, algo de você querer desistir da vida. A sua experiência te fez, então, levantar essa bandeira do Setembro Amarelo? Né, como é que está sendo assim? Né, você está de amarelo, você está falando da sua história, né? O quanto isso te impulsiona a tentar ajudar as pessoas? Porque a prevenção, ela é realmente a melhor forma para evitar, né? E tentar fazer com que a pessoa
tenha essa consciência de buscar ajuda, né? Por que essa bandeira do Setembro Amarelo, primeira dama? Também justamente porque, primeiro, que é um sofrimento, né, para as pessoas que tem e que, às vezes, ela, que nem no caso desse segundo primo, né, que no Paraná a gente fala primo, é o primo primeiro, aqui já fala que é primo irmão, né, primo irmão, então, mas lá seria meu primo de segundo grau, né, ele é filho de um primo meu mesmo, filho da irmã da minha mãe. E ele tentou 2 vezes, ele tentou uma vez, aí conseguiram reanimá-lo, ele voltou, viveu mais 2 anos e depois tentou e conseguiu. Né? Então eu conversei muito com ele, tudo, o que estava acontecendo, mas eu sei, porque como ele morava no Paraná e eu aqui, então a gente conversava, mas não era, né, sempre, mas uma das causas foi ele parou com a medicação. Ele parou com a medicação. E eu vejo, assim, lendo alguns casos suicidas, né, que as pessoas elas não conseguem superar algum trauma, né, e eu não sou especialista no assunto, eu estou falando aqui como leiga, eu quero deixar isso bem claro, eu estou falando como uma pessoa que quer somente chamar atenção, né, para que as pessoas, né, os médicos que trabalham com isso, as pessoas que têm um olhar, porque às vezes o seu colega tá ali do lado, eu falo, mas como? Eu não vi, só sabe quando foi lá e suicidou. Eu falo, mas gente, mas ele era normal, ele vinha, ele trabalhava, né, ele conversava era e tal. alegre, Alegre parecia. e tal, mas não sabe o que essa pessoa estava passando. Mas sim, ela de alguma forma ela dá indícios de que ela está com aquilo, né? Então, essa forma de falar, de contar minha história, que é bem mais profunda, mas eu queria que somente chamar atenção, né, vestido de amarelo, que é uma forma, né, as pessoas buscam, né, uma cor, né, um slogan para que tudo isso, para chamar a atenção das pessoas, porque isso é uma causa que não tem, tem um dia específico, dia 10, ok, mas tem o dia a dia que as pessoas, porque hoje passa, o setembro passa, né, que é somente um marco de combate ao suicídio, mas que isso se permaneça sempre, né, esse olhar, né, essa atenção, né, observar os casos, a sua convivência, porque isso é muito importante. E procurar tratamento claro, né, para poder evitar realmente o que acontece. E a maioria dos casos, pelo menos dos que eu li, né, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, mas muitos pararam de tomar medicação. Acharam que estava bem, né? Muitos se recusam a tomar medicação, muitos se recusam e não entendem que estão com a doença. Né? Por quê? Porque justamente aquilo que eu falei, você não tem nada quebrado, você não tem nada que você chega para a pessoa e olhe e fala, nossa, mas ele está triste, ele está, né, ele está ali com a perna quebrada, com o pé quebrado, né? Então é muito difícil ver. Então a gente pode aqui lembrar, já que, por exemplo, no seu caso teve uma pessoa que despertou, né, uma amiga que despertou aquela questão de preciso procurar essa ajuda, o CVV seria uma alternativa para quem de repente está aí sozinho, está isolado, não sabe com quem falar, de dar uma ligada, de desabafar, de repente pode ser um passo aí. A gente ouve muito a divulgação, tem um número novo nacional, é 188, né? Para a gente, que essas pessoas que você pode ligar de qualquer lugar, gratuitamente, né, e de repente dar esse primeiro passo, né. Eu queria, antes da gente encerrar, falar um pouquinho também do trabalho de combate à violência doméstica, porque tem certamente algumas situações também estão interligadas, né, em relação à depressão em especial, mas a gente até já entrevistou aqui a Procuradora do Estado, a Gláucia, que é do Conselho, né, da Mulher, mas assim, o número de casos de violência doméstica aumentou, nessa pandemia. As mulheres estão vivendo mais esse drama porque estão convivendo mais com seus agressores. O município tem uma secretaria, né, especial para trabalhar isso. Como é que está essa questão no município, primeira-dama? Queria que a senhora desse falasse um pouquinho desse trabalho para a gente. Na realidade, assim, desde sempre a questão da mulher, né, apesar de, eu também disse, não sou assistente social, não sou mas sempre procurei fazer minha parte, defender as mulheres e
e a questão da violência doméstica, ela tem vários fatores, né? Ela tem a pessoa que é agressiva por ser agressiva mesmo, ela já nasce com isso. Tem as questões, né, emocionais de ver nas famílias, no pai fazer isso com a mãe e ele crescendo achando que isso é certo, né, e depois acaba descontando na esposa. Tem problemas de alcoolismo, tem problemas de drogas e acaba descontando na família. Então, nós criamos um curso que chama Qualifica Cuiabá 300, que eu acho que foi um diferencial muito grande na vida das mulheres, porque essas mulheres, elas, muitas ficam com seus maridos agressores porque não têm condições de cuidar dos seus filhos, de sustentar os seus filhos. E você também, como é mãe, sabe, quem é mãe sabe que por filho a gente faz tudo, né? Até aguentar isso, né? Até aguentar essa violência, que muitas vezes, como a gente sabe, que ela vem com xingamentos, né, com possessões, porque às vezes a mulher confunde a questão, né, do ciúme. Ah, ele não quer que eu use determinada roupa porque ele é ciumento. Não é, ele vai aos pouquinhos se soltando e mostrando que ele é na realidade. E muitas mulheres acabam não podendo se separar de seus agressores devido aos filhos. Não são todos os casos, claro, mas muitos realmente não podem porque não têm condições de criar seus filhos, né? Então, isso não é só uma questão que acontece nas famílias humildes, isso está em toda a sociedade, nós estamos aí vendo vários casos, né? Eu acho que só que agora as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, porque estão tendo mais apoio, inclusive, né, da sociedade, dos órgãos constituídos, para que possa ajudar essas mulheres a enfrentar esse grande problema. Então, esse curso do Qualifica, que foram cursos de qualificações que as mulheres puderam fazer, e nós temos inúmeros relatos de mulheres que, simplesmente por estarem indo no curso, por mais que não fossem amigas, né, porque são assim, normalmente entre 10, 15, 20 mulheres naquele turno, mas só o fato dela ir lá e conversar com a colega, mesmo que ela não vá resolver o problema dela, mas aquele desabafo ali com aquela pessoa, com aquela mulher, de contar seu problema, de desabafar, ou até mesmo aquela vontade de se arrumar, ir lá fazer o curso, aprender, ter essa autoestima, melhorar, se empoderar, né? Porque muitas não tiveram oportunidade de estudar, né? Então, aquilo ali faz com que elas possam ter seus recursos. Não são todos os casos de violências, claro que... mas tem uma grande parcela aí dentro desses cursos todos que estava sofrendo a violência, né? Inclusive nós incluímos nos cursos palestras, né? Inclusive com a doutora Ana Emília, que é adjunta da Secretaria de Comunicação, de Secretaria da Mulher, que ela foi das palestras, tanto de álcool, de drogas, e para a mulher também, para que ela pudesse entender o que ela estava vivendo e como ela pudesse, através daqueles cursos, elas melhorarem as suas vidas. Muitas saíram dali e mudaram a sua realidade. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de como esse curso mudou, porque ela tinha depressão e o fato dela ir ali, naquele curso, e aprender, e ter uma profissão, de poder vender aquilo que ela estava aprendendo, ela foi melhorando consideravelmente, né? E aquele bate-papo, você sabe que mulher fala muito, né? Imagina, num curso ali à tarde, todo mundo conversando e tal. Então foi mudando essa realidade dessas mulheres, né? E no começo, quando nós pensamos, assim, eu queria fazer algo para poder ajudá-las. Eu queria fazer algo para que essas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que pudessem ter essa oportunidade durante nesses cursos, né? Que foi panificação, aprender a fazer doces, costura, tantos outros, computação, administrativo. Então, essas mulheres, elas tiveram a oportunidade também de melhorar a sua autoestima, né? E com isso, mudar a realidade da vida delas. Então, quando nós começamos os cursos, eu pensava somente na qualificação. Eu não tinha noção do que agregar esses cursos. Eu não tinha a mínima noção.
E aí, no decorrer desses cursos, a gente começou a ouvir os depoimentos de mulheres que com aquele curso começaram a vender doces, a fazer pão, a vender. E com isso, elas tiveram condições de poder sair daquele relacionamento agressivo, de outras que se curaram da depressão, de outras que melhoraram a sua autoestima, né? Puderam cuidar melhor de seus filhos. E eu não tinha essa noção, confesso que eu não tinha. Eu tinha noção, sim, da qualificação, só econômica, melhorar. da mulher trabalhar, dela né, ter essa oportunidade, mas tudo isso veio agregado. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, eu fiquei realizada de ver o que isso trouxe de benefício para essas mulheres aqui na nossa capital. Tem ainda previsão de alguma turma? A gente já está aí no mês de setembro, praticamente meado de setembro, outubro, novembro, tá acabando o ano, né? Há previsão ainda de novas turmas para esse ano? Na realidade, agora nós estamos iniciando um período eleitoral. Sim. Né? Então, a legislação eleitoral proíbe, né, essa questão desses cursos, mas que a próxima gestão, né, se comprometa a fazer isso, porque isso é para as mulheres, é para todos vocês que estão nos assistindo, que possam melhorar a sua vida, né? A dona Darcy, eu moro no Jardins Américas há 25 anos, 24 anos e meio, vai fazer 25 agora em outubro. E a dona Darcy, ela há 25 anos, ela vende salgados no nosso bairro. Ela criou os 2 filhos, né? Os 2 filhos se formaram vendendo esses salgados. Então, ela é o maior exemplo para mim disso, né? Dessa qualificação. Mas aí veio mais ainda com tudo isso que eu relatei. Porém, devido ao período eleitoral, né? Foi suspenso, né? Como foram concluídos os cursos, mas foi suspenso. E eu espero e acredito que a próxima gestão continue fazendo isso, porque é para as nossas mulheres, né? E a Secretaria da Mulher, que nós, né, criamos também, a Secretaria da Mulher, as pessoas vinculam muito assim, Secretaria da Mulher, violência doméstica, né? Sim. E a Secretaria da Mulher, ela veio também para cuidar da questão da violência doméstica, mas a questão da saúde da mulher, do empoderamento da mulher, né? Que é uma secretaria voltada para nós mulheres. Bom, para a gente encerrar, quer deixar uma mensagem aí para as mulheres, em especial que a gente está, né, foi o assunto principal dessa entrevista, o Setembro Amarelo. Quem de repente está assistindo por acaso, né, essa entrevista aqui, tem aí no coração uma dor na alma, né, pode ficar à vontade, primeira dama. Então, eu gostaria de falar também que foi no HMC, né, tem a primeira sala o primeiro espaço de acolhimento do Brasil, né, de mulheres vítimas de violência, que esse espaço está lá à disposição de todas vocês, mulheres, que queiram, que precisem não somente as que cheguem no hospital machucadas e que vão ser encaminhadas para esse espaço, mas todas aquelas mulheres que precisarem de psicóloga, precisarem de aconselhamento, precisarem denunciar, que elas procurem esse espaço de acolhimento no HMC. Inclusive, o hospital, o Laboratório Sabin do Brasil, juntamente com Carlos Chagas, doou uma brinquedoteca, uma ludoteca com brinquedos específicos para tratarmos das crianças. Porque as crianças também são vítimas disso tudo, né? A criança, além de ela poder, ela mesma sofrer a violência, seja sexual, seja emocional, psicológica, ela tem esse espaço para que, ele especificamente para identificar com psicólogas treinadas, identificar se essa criança está tendo alguma violência, porque a criança ela é muito quieta, né? Ela se retrai, então ali tem toda essa ludoteca, todos os brinquedos que foram doados, né, por esses 2 laboratórios, para que a gente pudesse trabalhar essas crianças que também são vítimas. Elas são tão vítimas quanto a mãe e elas são tão vítimas também de abusos, né, que a gente vê todo dia na imprensa, inclusive, né, relatado tudo isso, para que a gente possa melhorar a vida dessas crianças. Porque se a gente tratar essas crianças agora
com certeza no futuro elas não serão agressores. Né? Porque muitos hoje fazem isso porque não tiveram esse acompanhamento, né? A própria família não soube e acaba desenvolvendo e agredindo outras mulheres e cometendo os mesmos abusos. Então, tudo isso para que a gente possa melhorar a vida das nossas crianças e também de todas as mulheres que precisam, procurem a sala de acolhimento no HMC. Tá joia, muito obrigada então pela Eu que agradeço. sua partilha aqui. Ai, obrigada. Bom, gente, nós conversamos então com a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, falamos aí sobre o Setembro Amarelo, é uma bandeira que ela está levantando, lembrando da importância da prevenção ao suicídio. Se você então tem em seu coração uma dor, uma tristeza, algo que você não está conseguindo lidar, de pronto você pode ligar para o CVV, 188, mas procure ajuda, procure um médico, procure quem possa ajudar você. E aí também, como a primeira-dama explicou aqui, falou, essa sala especial aí para a mulher no Hospital Municipal para apoiar as mulheres vítimas de violência. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV, RD News, com chamadas nas redes sociais. Curta e compartilhe. Até a próxima.